Ok, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a cultura da omissão, ok? A gente tem conversado ao longo desse mês de maio, nós entramos agora no mês de junho, hoje nós vamos ainda tratar a respeito dessa temática de família e no próximo domingo também nós vamos terminar, né, com a série no domingo que vem, ok? E a gente tem procurado olhar um pouco a respeito da cultura que a gente vive ao nosso redor, no Ocidente, na pós-modernidade, que tem influenciado realidades, né, da nossa vida, das nossas famílias, e como é que nós podemos sobreviver em meio a todas essas realidades. E hoje eu quero conversar um pouco com você sobre essa questão aí, sobre a cultura da omissão, ok? Essa tendência que existe dentro da nossa sociedade pós-moderna, marcada pela realidade do individualismo, em que a gente entende que nós devemos ficar no nosso canto e nós não devemos nos envolver, nós não devemos nos meter na vida do outro, né? Não meter a colher, né, onde você não é chamado, né, não meter o nariz, né, nos negócios dos outros, né, expressões que são usadas aí. Quando a gente fala sobre omissão, nós estamos falando a respeito de um assunto ou de um tema que é muito amplo, ok? Omissão é uma palavra muito ampla. E tem vários tipos diferentes, né, de posturas que nós assumimos dentro da nossa sociedade que gera essa perspectiva da omissão. Mas o que eu quero fazer hoje aqui é me concentrar nessa questão da omissão em relação à nossa vida como família. E principalmente no que diz respeito a nosso papel como pais, ok? Em relação aos nossos filhos dentro desse contexto que a gente está vivendo. Agora, para a gente começar então, eu gostaria de iniciar vendo com você algumas características dessa cultura da omissão em relação às famílias, em relação a interação da nossa vida como pais e os nossos filhos, ok? Primeira característica que a gente percebe dessa cultura passa por essa questão de uma das inversões que a gente viu alguns domingos atrás, em relação às coisas, né? A inversão que a gente faz em relação a coisas e pessoas e tudo mais. Então, nós acabamos sendo pais muito ocupados em relação a estarmos ganhando a vida, a estarmos melhorando de vida e a estarmos até mesmo pensando nessa melhora de vida, considerando os nossos filhos, e aí a gente fica tão ocupado com todas as coisas que a gente tem para fazer, com todo o trabalho que a gente tem, com tudo aquilo que nos é exigido, que nós não temos tempo para dar a atenção necessária para os nossos filhos. Essa é a primeira característica dessa cultura da omissão. Né? Nós somos omissos porque nós estamos muito ocupados. Outra característica dessa cultura da omissão tem a ver com filhos que acabam se deixando formar pela opinião do consenso popular no lugar de ter um quadro de referências absolutos para formar suas decisões. É aquela questão que a nossa sociedade imprime sobre as pessoas, que todo mundo faz. Todo mundo faz assim, todo mundo é assim. Então, você também tem que fazer assim, você também tem que ser assim, porque todo mundo é assim. Se você não for assim, você vai ser esquisito em relação a todo mundo. E aí isso faz com que muitas vezes a gente, como pais, a gente acabe ficando tímidos em relação a nossa responsabilidade de orientar, de educar, de corrigir os nossos filhos, porque nós ficamos naquela corda bamba de dizer, não, mas e se realmente, né, eles forem deixados de lado, eles forem preteridos, e se eles forem taxados de esquisitos mesmo, né, e se eles forem colocado, tomarem um gelo, né, dos amigos, porque afinal de contas realmente todo mundo faz, né? Geralmente ou algumas vezes discutindo com filhos, você ouve esse argumento, né? Mas pai, hoje em dia todo mundo faz isso, né? E aí a gente fala, então se todo mundo faz isso, será que eu devo falar, não devo falar, né? E a sociedade imprime através da televisão, novelas, propagandas, né? Essa ideia de que essa é uma postura massificada. Então,
de fato, a sociedade é assim, se a sociedade é assim, nós também devemos ser assim, e não devemos nos preocupar com os nossos filhos, se eles são ou não são assim. Uma outra característica da cultura da omissão é a irresponsabilidade diante de atos executados e decisões que precisam ser tomadas. Essa é uma outra característica que a gente vê dentro da cultura da omissão presente no nosso século. Pais que muitas vezes não se posicionam de forma responsável diante de ações erradas, equivocadas dos seus filhos. Essa semana foi uma semana bastante tensa, né? Intensa e tensa, né, para mim, mas eu orei bastante em relação a essa mensagem, especialmente de hoje, de manhã, porque eu sei que para nós, para a maioria de nós aqui, esse é um tema que nos deixa bastante desconfortável. De todos os assuntos que a gente trabalha, o que eu trabalho, tem vários deles nos deixa meio, né, arranja um pouco assim. Dentro do nosso métier, dentro da nossa realidade, um dos assuntos, um dos temas que deixa a gente mais, né, armado, é quando a gente começa a falar dos filhos. Né? Quando eu começo aqui a falar dos seus filhos. Quando a gente começa a ouvir as pessoas falarem dos nossos filhos, a gente tem aquela, né, mas a gente precisa ser honestos com relação a isso. Muitas vezes nós somos irresponsáveis. Nós não assumimos a responsabilidade perante ações, atos, atitudes que nós vemos os nossos filhos tomando, porque nós falamos, não, eles são muito pequenos, não, eles ainda não entendem, não é bem assim. E começa cedo. A gente diz que eles não entendem. E às vezes o filho faz uma malcriação, ele desrespeita, ele faz uma birra, ele insiste com algo que não é o correto, e a gente acha que o melhor é a gente deixar por enquanto. Mas isso, na verdade, dentro da cultura da omissão da nossa sociedade, é uma irresponsabilidade que está sendo assumida por nós, pela sociedade, diante dos atos executados, das decisões tomadas, né, pelas crianças. Algumas semanas atrás, por exemplo, houve a minha irmã, né, a Patrícia, com a Pietra, teve uma experiência assim, lá no prédio dela, de uma menininha que chegou, e era vizinha lá, e ela é maior do que a Pietra, né, e a Pietra, ela tem 2 aninhos, e ela é muito relacional, né? Acho que todo mundo já deu para perceber isso aqui, né? Ela é bastante expansiva, e ela é, né, relacional, e ela gosta muito dos amigos, e quando ela vê uma criança assim, a tendência dela é dizer, amigo, amiga, e ela vai, ela abraça, né? E ela, na inocência de criança dela, às vezes quer pegar um negócio, né, que está com a criança, tal, para ver e tudo mais, né? E essa menina, ela tem alguns anos a mais do que ela, talvez uns 4 anos a mais, 3, 4 anos a mais. E eles tiveram assim, cruzaram no hall lá, né, e tal, e teve uma experiência que a Pietra foi abraçar a menina e tudo mais, e a menina começou a ser agressiva com a Pietra. E a falar, né, coisas para ela, assim, agressivas e tudo mais. E o pai estava junto, e a minha irmã também estava junto, e a menina, e aí a Patrícia, mãe, já viu como é que é, né? Falou, nossa, fulana, não fala assim com ela não, né? Ela é pequenininha, ela não entende, ela não vai querer fazer, né, nada assim. Mas o pai da menina ficou simplesmente, né, passivo à situação, e quando o elevador chegou, chamou a menina e foi embora. E a menina estava errada nas atitudes que ela estava tomando. Como pai, o correto seria dizer, filha, não é assim, não fala assim com ela, ela é pequenininha. Não, mas hoje em dia, muitas vezes nós achamos, a sociedade nos estimula isso, a achar que nós não devemos repreender os nossos filhos em relação a nada. Outra realidade, outra característica da cultura da omissão é a falta de responsabilidade para educar e corrigir com base em valores morais, no lugar de conceitos psicologizados. Nós sofremos hoje
do que eu chamo de psicologização da cultura. Ok? Por quê? O que é isso? Essa leitura, e aqui, desculpe, e com todo respeito aos psicólogos presentes, okay? Mas essa leitura forçada que a sociedade faz o tempo todo de a gente achar que tudo que nós vamos fazer e tudo que nós vamos lidar com os nossos filhos, de alguma forma vai afetá-los nas suas emoções. E se você fizer isso hoje, amanhã, quando ele for adulto, mais tarde, ele vai ser traumatizado, uma pessoa traumatizada por causa daquilo que você fez. Essa leitura é uma leitura completamente equivocada. Não é tudo que é correção ou todas as coisas que nós fazemos que vai fazer com que os nossos filhos amanhã fiquem traumatizados. Meu pai nunca me deixou fazer tal coisa, por isso eu sou assim. Isso é uma leitura equivocada. Mas a nossa sociedade, ela nos estimula a omissão nessa perspectiva. Essa falta de responsabilidade da parte da gente, veja, isso não é culpa nossa, ok? Eu estou mostrando que são características da omissão. Ela existe porque essas realidades estão presentes na nossa sociedade. E nós assimilamos isso muitas vezes. Então, quando nós vamos corrigir ou educar os nossos filhos, fica essa ideia de que, olha, mas se você fizer isso assim, ele vai ter problema amanhã. Ao invés de olhar e falar, não, isso precisa ser corrigido porque tem um conjunto de valores de certo e errado. E isso está errado, então precisa ser corrigido. O que essa cultura de omissão tem gerado? Primeiro, imaturidade. Nós temos uma geração imatura. Uma geração de homens, mulheres, adultos, que muitas vezes são imaturos, que continuam imaturos, por exemplo, emocionalmente, porque as pessoas não sabem lidar adequadamente com nada daquilo que as contrarie. Essa cultura da omissão faz com que a gente não corrija muitas e muitas vezes os nossos filhos, não os eduque de conformidade com padrões, okay, que são estabelecidos, e aí o que acontece é que os nossos filhos, essa geração, ela vai crescendo, sempre achando que tudo deve ser feito do jeito que eles querem. E quando chegam então na idade adulta, que tem que lidar com a vida, aí eles se sentem frustrados, com medo, angustiados, inseguros, porque as coisas não são feitas do jeito que eles gostariam que fosse feita. Eles começam a descobrir que a vida não é assim. Outra característica gerada, ou outra realidade gerada por essa característica da cultura da omissão é o abuso. O abuso, fruto do ensino que nós temos direito. E nós temos direito, mas com a omissão de que nós temos deveres. A gente sempre ouve na comunicação, da mídia, dos entendidos aí de educação, sempre batendo em cima dessa questão dos direitos. Mas aquém dos deveres. Por exemplo, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, onde sempre todo mundo bate nos direitos que tem. Mas e os deveres que tem? Ninguém aponta os deveres que tem. Esse é um problema. Eu aprendi quando eu era criança com meus pais que o meu direito termina quando começa o direito do outro. Quando começa o direito do outro, o meu termina. Mas na nossa sociedade, só é ensinado para todo mundo que eles têm direito. Sem apontar os deveres. Então eu tenho direito de espaço no trânsito. Por isso a rua é minha. E se você não sair da minha frente, eu vou ficar colado atrás do seu carro. Porque eu tenho direito de passar. O sinal fecha, mas eu tenho o direito de continuar. E aí a gente vê alguns acidentes aí tolos, Direitos. Nós não percebemos isso, mas você já deve ter visto isso na internet, Tem uma chargezinha de internet que é bem interessante, que diz assim, 1970. O filho recebe lá uma advertência do professor. E aí mostra os pais, dando uma dura nos filhos.
pela advertência que ele recebeu. Aí 2013, o filho recebe uma advertência do professor. Mostra os pais lá com os professores dando uma advertência no professor, né, uma dura no professor, porque ele deu uma advertência para o filho. Tem direitos, mas não tem deveres. Abuso. Outra característica gerada, outra situação, né, gerada pelas características da omissão é o cinismo. A capacidade de fingir relacionamentos até que se consiga o que é desejado. Então você finge que está tudo certo, você finge que está se relacionando, você finge que está tudo bem, você finge que obedece, até que você alcance aquilo que você quer. E uma última característica gerada por essa cultura da omissão é a arrogância. Por se pensar que a razão está sempre do nosso lado, nunca do lado do outro. Eu sempre estou certo. A gente não percebe, mas essa cultura da omissão tem gerado isso na nossa geração, na geração dos nossos filhos. Tá? Não na minha geração, mas na geração dos nossos filhos que estão aí, que estão chegando, na geração dos nossos netos. São realidades que estão dentro da nossa sociedade. Agora, como é que o Evangelho nos ajuda a sobreviver em meio a essa cultura da omissão? Eu quero contar uma história para você. Na verdade, uma história que está nas Escrituras. 2 Samuel, capítulo 13 e 14. É uma história de omissão. Esse texto de 2 Samuel 13 e 14, eu vou contar a história, ok? Eu quero que, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra lá. Se estiver com a Bíblia no seu celular, ligue, né? Mantenha no vibracal, tá certo? Para você checar algumas coisas. Essa história é uma história de 3 filhos de Davi. Davi foi um rei em Israel. Ele, de acordo com a Bíblia, foi o homem segundo o coração de Deus. Ainda bem, graças a Deus, porque ele tem um monte de erros. Então, se uma pessoa como Davi foi o homem segundo o coração de Deus, eu posso ficar tranquilo. Se Deus aceitou Davi, né, então ele vai me aceitar também. Ok, mas isso tudo passa por essa realidade da graça de Deus. E Davi, ele teve alguns filhos. E essa parte da história fala-nos a respeito da situação que aconteceu entre 3 filhos dele. 2 eram irmãos, Absalão, irmãos inteiros. Absalão e Abigail e Tamar eram filhos de Davi e eles eram irmãos. E havia um outro irmão chamado Amnon, ou Amon, como alguns falam, né? E ele era meio-irmão de Tamar e de Absalão, ou seja, ele era filho de Davi com uma outra mulher, que não a mãe deles. Naquela época eles podiam ter mais que uma mulher, né? E Davi tinha lá umas 3 mulheres, e então era filho de uma das mulheres de Davi. E esse Amnon, diz o texto da Bíblia que ele ficou apaixonado por Tamar, porque ela era muito bonita. O verso 1 diz assim: depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. E aí, então, esse Amnon, ele ficou fascinado por Tamar. Mas a paixão dele por Tamar, de acordo com aquilo que a história nos revela, não era amor. Era desejo. Desejo sexual apenas. Ok? Na verdade, ele estava interessado em se relacionar sexualmente com Tamar. O texto diz que ele começou a ficar desanimado, desmotivado. A turma passava lá da casa dele, e aí, vamos lá, vamos para a balada, né, e tal. E Amnon não queria ir. Então, não, hoje eu não vou não, né, e tal. Até que um dos amigos dele, que também era primo, chamado Jonadab, disse para ele: o que está acontecendo, cara? Verso 3, Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Trocando em miúdos, se fosse hoje, por que você não quer mais sair com a gente? Você não quer ir mais se divertir? O que está acontecendo? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Aí, aqueles conselhos de amigo, né? O Jonadab dá uma ideia para ele. Vá para casa e finge estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. E
O Amnon segue essa trama do Jonadab. O Davi manda a Tamar ir lá na casa do Amnon, fazer a comida para ele. E quando ela chega, ele a violenta. O texto nos diz, vou pular um pouquinho para frente, verso 12. Verso 11, mas quando, 13 e 11, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse, levante-se e saia. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse-lhe, põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora, trancou a porta, ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com a mão sobre a cabeça e chorando em alta voz. E aí a história vai chegar no ouvido do rei. E o rei fica indignado com a situação, mas não faz nada. E o resultado disso é que o irmão de Tamar, Absalão, guarda por 2 anos no seu coração aquela situação. Se relacionando com Amnon, se relacionando com todo mundo, esperando uma oportunidade de vingança. Então ele dá uma festa. E ele convida o rei para ir até o churrasco com os filhos. E o Davi diz que ele não pode ir. E aí o Absalão diz, bom, então você não pode ir, manda o Amnon. Deixa ele ir. E o Davi fica meio desconfiado, fala, mas por que você quer que o Amnon vá? Não, vai lá, manda ele, os outros irmãos também. E Davi, com tanta insistência por parte de Absalão, deixa os filhos todos irem para a festa. Absalão monta uma armadilha e diz, olha, na hora que eles estiverem na mesa, na hora que eles estiverem comendo churrasco lá, na churrascada, se alegrando, eu der o sinal, ele fala para os servos deles, vocês vão e matem Amnon. E eles vão e matam Amnon. E como consequência disso, Absalão foge, para ele não ser então executado como um assassino, que era na verdade o que deveria acontecer. Veja que história de tragédia. Fruto do quê? Fruto da omissão de Davi. Davi foi omisso para com a situação entre Amnon e Tamar. Davi foi omisso entre a situação de Amnon e Absalão. Davi foi omisso como rei, mas foi mais omisso ainda como pai. Então, olhando para essa história, eu quero ver com você alguns princípios de sobrevivência para a nossa vida, hoje, na nossa sociedade pós-moderna, como pais, famílias, homens e mulheres, como a gente pode lidar e sobreviver em meio a uma sociedade marcada pela omissão. Primeiro, a gente precisa entender que nem toda vontade de nossos filhos devem ser satisfeitas. Nem toda vontade dos nossos filhos devem ser satisfeitas. A nossa cultura argumenta que nossos filhos, se nossos filhos forem frustrados, eles sofrerão consequências emocionais sérias no futuro. Então você não pode falar não para o seu filho. Seja lá o que ele quiser, seja lá o que ele pedir, você tem que dar para ele. Você tem que deixar ele fazer. Porque se você falar não para o seu filho, se você o proibir, ele vai ter futuramente consequências sérias, emocionais. Isso pode comprometê-lo. Mas veja, essa não é uma verdade. Isso é uma mentira maligna. O Evangelho nos ensina que abrir mão de nossas vontades e direitos nos amadurece como seres humanos. Não ter tudo o que nós queremos nos amadurece como seres humanos. Ouvir não, muitas vezes, nos amadurece como seres humanos. Mas nós nos deixamos levar mais por aquilo que a nossa cultura diz do que por aquilo que o Evangelho nos diz. Veja, em 2 Samuel 13, 1 a 7, que é essa primeira parte
da história de Amnon, que ele fala que ele está apaixonado por Tamar, que ele não consegue viver, que ele está doente por causa de Tamar. O verso 2 diz assim: Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Literalmente, impossível possuí-la. Mas em nenhum momento ele está pensando em casar-se com ela, porque se estivesse ele poderia ir pedir para o pai, ela era minha irmã, isso fazia parte da cultura deles, poderia ser. Tamar mesmo diz para ele: olha, não seja assim, vá e peça ao rei, me peça em casamento, certamente ele vai te dar a minha mão. Mas não é o que Amnon quer. Amnon tem um capricho, Amnon tem uma vontade, e ele quer que o seu capricho e sua vontade seja satisfeita. E aí ele tem esse amigo dele, que é primo, esse tal de Jonadab, que vem com essa ideia. E aí ele leva a ideia adiante. O verso 6 diz assim: Amnon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Então veja, o verso 2 diz a ponto de adoecer. Mas ele não estava doente. E então, no verso 6 diz que ele finge estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. E aí o que Davi faz? Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Ah, meu amigo, tem pai que é cego. Tem pai que é cego. Isso é omissão. Davi não enxergou porque ele não quis enxergar. Muitas vezes acontece assim com a gente. Nós estamos vendo coisas acontecerem na vida dos nossos filhos, mas nós não queremos enxergar, nós não queremos ver. Nós estamos vendo que eles estão mudando de comportamento, que eles estão ficando muito tempo na frente, por exemplo, de um computador, sozinhos. Mas nós não queremos enxergar. Nós começamos a perceber decisões deles que estão completamente equivocadas, mas nós não queremos enxergar. Começam a fazer pedidos para nós sobre coisas que na verdade a gente olha e fala: mas cara, esse negócio não tem muito sentido. Mas nós não queremos enxergar. Amnon tinha servas. Tamar é princesa. Princesas não fazem bolos, princesas não cozinham. Tem servos para fazer isso. Mas o que Davi faz? Ele tapa os olhos. O que Davi deveria ter feito era dar um cascudo no pé da orelha do Amnon e falar: levanta daí, rapaz, você está precisando de trabalhar. É isso que ele deveria ter feito. Ele deveria ter dito: mas por quê? Por que Tamar? Por que não outra? Vem aqui, o que é? O que você está pensando em aprontar? Mas Davi não quer enxergar. Amnon era um filho mimado. Essa que é a verdade. Ele era um filho mimado. Ele fora acostumado a ter tudo aquilo que ele queria ter. E agora ele estava diante de uma situação que não lhe conferia poder ter o que ele queria. O texto é muito claro com relação a isso. Mas ele quer ter de todos os jeitos. E a gente fica sabendo que ele é um filho mimado por omissão do seu pai. Davi não foi um pai que ensinou a Amnon, enquanto ele crescesse: olha, não é tudo que você quer ter que você pode ter. E agora ele está diante de uma situação onde ele quer ter algo que ele não pode ter, mas ele sempre teve tudo. E ao invés de Davi corrigir Amnon, ele simplesmente satisfaz, mais uma vez, o desejo que ele tem. Equívoco. Nem toda vontade de nossos filhos devem ser satisfeitas. O que o Evangelho nos ensina é que nós devemos ensinar aos nossos filhos que faz parte do amadurecimento da vida, faz parte inclusive do processo do discipulado, negar-se a si mesmo, dizer não para as nossas vontades pessoais, muitas e muitas vezes. Jesus diz em Marcos 8,34, então Jesus chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há caminho de amadurecimento sem negação, sem sacrifício, sem abrirmos mão, muitas e muitas vezes, daquilo que nós desejamos.
Mas a sociedade repudia esse meu discurso. Repudia isso que eu estou dizendo. A sociedade diz, esse cara está louco. A gente tem direito de tudo aquilo que a gente quer. Isso aí é opressão. Opressão da religião. Mas não é o que Jesus nos ensina. Se nós nos tornamos autênticos seguidores de Jesus Cristo, nós entenderemos como é importante ensinar a nossos filhos que nem tudo o que eles desejam deve ser satisfeito. Segundo, nossa indignação, ela precisa nos levar a ação concretas. Segundo ensino de como a gente deve lidar com a omissão, com a cultura da omissão. Primeiro, nem sempre satisfazer tudo que nossos filhos querem. Segundo, a nossa indignação precisa nos levar a ações concretas. 2 Samuel 13-20 fala então aí de toda a situação que vai se desenvolver após o acontecido, né, com Tamar. O texto nos diz que que Absalão encontra com Tamar e fica sabendo aquilo que Amnon fez com ela, então ele começa a planejar uma maneira dele se vingar. E aí ele espera passar um tempo. Ele espera passar um tempo relacionado a tudo aquilo que havia acontecido, para colocar em prática a sua artimanha. Absalão, ele se sente afetado por aquilo, e ele resolve agir, e a sua ação é equivocada. Mas e Davi? O que acontece com Davi? Veja, o texto diz assim, Tamar pôs cinza sobre a sua cabeça, e ela vai caminhando, com as mãos sobre a cabeça, chorando em alta voz, após ter sido violentada. Absalão, seu irmão, lhe perguntou, Amnon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Verso 22, Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 23, 2 anos depois. E Davi? Verso 21. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E mais nada. Ele só ficou indignado. Nós vivemos em um contexto onde a correção necessária para a formação do caráter dos nossos filhos é combatida. O governo diz, você não pode corrigir seus filhos. Tem a lei da palmada. Para conter uma realidade que é errada mesmo, né? De violência exagerada de alguns com os filhos, prefere-se decretar uma lei dizendo que ninguém pode, como pais, educar os filhos. Se isso envolver você dar umas palmadas na poupança dele. Você é preso. Aí vem uma outra linha dizendo, não, você não pode dizer não para os seus filhos. Porque eles vão ficar mal. Só que sabe o que é engraçado? Nós ficamos indignados com o que nós vemos acontecer ao nosso redor. Nós fazemos parte de uma cultura que diz, você não pode corrigir seus filhos. Crianças não podem ser educadas. E se alguém ouvir o que eu estou dizendo aqui, vai dizer, não, não é bem isso. Mas na prática é isso. Pode não ser na teoria, mas na prática é isso que a gente tem visto. Então, nós dizemos, não podemos corrigir. Mas aí nós ficamos indignados. Nós ficamos indignados com adolescentes que roubam e matam. Mas se um adolescente, uma criança pequena,
ela faz tudo aquilo que ela quer. Ela arranca da mão do amiguinho aquilo que ela quer para ela. E como pais, a gente não corrige, não diz, não, devolve para ele. Como pais, a gente diz assim, não, mas ó, ele é pequenininho, ele não entende. Aí como é que nós vamos ficar indignados quando eles forem adolescentes? Como é que nós ficamos indignados quando a gente vê adolescentes matando e roubando, e aí a gente tem que baixar a lei da maioridade para 16 anos? Vai resolver? Será que vai resolver? Nós fazemos parte de uma sociedade que não pode educar e corrigir seus filhos, mas nós ficamos indignados com crianças que dão birra em shoppings e restaurantes. Ou nunca que ninguém ficou indignado com isso? Nunca que ninguém esteve num shopping vendo a mãe arrastar o filho esperneando e fazendo aquilo que quer, e a mãe com a cara que não sabe aonde enfia, porque ela não tem como ser enérgica com o filho, porque ela tem medo que se ela for enérgica com o filho ali diante de tantas pessoas, alguém vai chegar e vai dizer, ei, ô, ô. Nós fazemos parte de uma sociedade que diz que nós não podemos educar e corrigir nossos filhos, mas nós ficamos indignados com adolescentes que agridem os professores. Vemos matérias na televisão e falamos, mas como pode? Como pode? Na minha época, isso não era assim. Nós ficamos indignados com o crescente número de álcool e drogas consumidos por adolescentes. Mas nós não podemos dizer não para eles. Ficamos indignados, mas a nossa sociedade diz que não podemos corrigir os nossos filhos. Agora, o que a sabedoria bíblica nos diz? Veja, Provérbios 22:6 diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não desviará deles. Isso aqui não tem a ver com salvação, ok? Tem muita gente que pega esse texto para falar, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, quando for grande não vai se desviar dele, entendendo que é sobre salvação. Não é sobre salvação, isso aqui é sobre caráter. É sobre caráter. Ensine a criança no caminho que ela deve andar e quando ela for grande ela não vai se desviar dele. Isso tem a ver com caráter. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Isso é verdade. A gente foi educado assim. E isso continua funcionando assim. Na vida da gente, ou não? Mas a nossa sociedade diz que nós não podemos educar os nossos filhos. Nós não podemos ensiná-los. Nós não podemos corrigi-los. E aí a gente vê tudo o que está acontecendo. A minha mãe me ensinou que eu sempre deveria respeitar os mais velhos. Que se eu estivesse numa condução e houvesse uma mulher em pé e eu sentado, eu deveria levantar e dar lugar para ela. Mas na nossa sociedade, a gente precisa ter assento reservado para idoso. Assento reservado para idoso. Comigo não precisou ter isso. Porque a minha geração, a nossa geração, foi uma geração que todo mundo entendia. Entrou uma mulher, entrou um idoso numa lotação, você levanta e dá o lugar para ele. Dá o lugar para ela. Mas nós nos deixamos conduzir por valores seculares. E achamos que isso é assim mesmo. E o que a gente tem é lugares reservados para idosos. Que muitas vezes são ocupados porque não é idoso. E não sai de lá, viu? Provérbios 13:24 diz assim, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O problema com esses textos é que as pessoas pegam-nos para o extremo. E dizem assim, nossa, castigar, onde já se viu, coisa mais retrógrada. Mas castigar aqui não significa espancar. Significa corrigir. Significa, se necessário, você colocar de castigo. Significa você mostrar para a criança assim, não, devolve para o amiguinho sim, porque ele pegou primeiro, e ele pegou primeiro é dele.
Não, mas eu quero. Você quer, mas não vai ter. É dele. Ele pegou primeiro. Mas nós temos medo de desagradar os nossos filhos. Qual é o Deus que nós buscamos? O Deus Criador que se revela em Jesus Cristo, Ele é justo e Ele não pode compactuar com nossa negligência. As Escrituras nos dizem, em Hebreus capítulo 12, versículo 7, que Deus, o próprio Deus, Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Ele diz assim, suporta as dificuldades, recebendo-as como disciplinas, Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Quando eu coloquei esse texto aí, eu fiquei meio tentado a tirar o texto. Porque eu falei, não vou responder um monte. Qual o filho que não é educado por seu pai? Hoje, essa semana, um monte não é educado por seus pais. Mas aí eu deixei o texto, porque o pressuposto do texto é que todo pai tem que educar o filho. Esse é o pressuposto do texto. É que se nós somos bons pais, nós vamos educar os nossos filhos. Então, eu e você servimos e adoramos um Deus que nos educa, que nos corrige, que nos orienta. Porque Ele nos ama. E Ele quer não ver a nossa satisfação egocêntrica satisfeita. Ele quer ver o nosso amadurecimento existencial. É isso que Ele quer ver. Por fim, para a gente poder sobreviver a essa cultura da omissão, a gente precisa entender que querer evitar o confronto não vai resolver os nossos problemas. Querer evitar o confronto não é a solução para os nossos problemas. Isso acontece com Davi em relação a Absalão. Como eu falei, Absalão trama a morte de Amnon, e aí, mais uma vez, Davi fica ciente do que aconteceu, de que Absalão matou Amnon, e aí Absalão foge da presença do rei, o rei não se importa em mandar ninguém atrás dele, para que ele dê satisfação do crime que ele cometeu, e quando ele retorna, o rei o recebe de volta, mas diz assim, eu não quero vê-lo. Até que depois de algum tempo, a mais dele tendo retornado para Israel, ele recebe Absalão de novo, como se nada tivesse acontecido. Verso 24, mas o rei disse, ele irá para a casa dele, isso é quando ele volta para Israel, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Mas no verso 33, diz então, Joabe foi contar tudo ao rei, o pedido de Absalão para voltar a ser visto pelo pai, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se rosto em terra perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. E Davi nunca tratou com Absalão o que foi feito com Amnon. Nunca. Essa é a ideia da nossa sociedade. Finja que está tudo bem. Não vamos nos indispor uns com os outros. Nós somos uma família. Davi se omitiu na correção de Absalão, como ele se omitira na correção de Amnon. O erro foi o mesmo. Omissão. Quantas vezes nós achamos que o melhor é não lidarmos com os erros dos nossos filhos? Quantas vezes nós achamos que o melhor é fingir que nada está acontecendo? Quantas vezes nós achamos que o melhor é não falar? Nós precisamos recebê-los com amor. O amor é o que nós temos que estender aos nossos filhos sempre. Mas nós precisamos entender que o amor é exigente. O amor é exigente. O amor não é conivente. Ser conivente sempre não é amar. Muitas vezes o amor é exigente. A sabedoria bíblica
mostra isso para a gente. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Isso tem a ver com nossos relacionamentos mais gerais, mas aplica-se certamente também aos nossos filhos, ao nosso casamento. Exortar significa dar ânimo, significa corrigir, significa dizer, não é bem por aí, vamos lá, o caminho é esse aqui, vamos seguir por ele. E o texto bíblico diz que nós devemos fazer isso uns com os outros. Se nós devemos fazer isso uns com os outros como comunidade, como povo de Deus, quanto mais como família. No 2 Coríntios 13:11 diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. Novamente, exortem-se mutuamente. O amor bíblico é exigente. Não é para a gente fingir que está tudo certo. Se não está certo, a gente tem que sentar, exortar, corrigir, orientar. No versículo de Efésios 6:4, isso é dirigido especificamente para os filhos, para os pais, dizendo assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não finja. O amor é exigente. E essa é a essência do amor de Deus revelado no Evangelho. Veja, Deus nos resgatou e nos reconciliou com Ele. Deus nos ama. Essa mesa nos lembra disso essa manhã. Deus nos ama. Mas o amor de Deus não é conivente. O amor de Deus é exigente. Por Ele nos amar, Ele exigiu o próprio sacrifício de si mesmo em seu Filho. Ele não fingiu que estava tudo certo da nossa parte, não estava, não está, mas Ele corrigiu. Ele fez ficar. Ele se tornou um ser humano em Jesus Cristo, para poder viver a vida que eu e você não conseguimos viver, para ser certo e perfeito diante dEle, como eu e você jamais vamos ser, para então levar sobre Ele a nossa incapacidade, nossa rebelião, e pudesse então pegar a justiça dEle e colocar sobre nós. É uma questão de transferência. Houve uma transferência naquela cruz. A nossa rebelião, o nosso pecado foi tomado sobre a vida justa de Jesus, e a justiça dele foi derramada sobre aqueles que passam a crer nele. É isso que está nos dizendo Paulo em 2 Coríntios 6:21. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então veja, Deus nos ensina no Evangelho que o amor é exigente, que nós não vamos resolver as coisas fingindo que nada está acontecendo. Nós vamos muitas vezes precisar sentar com os nossos filhos e confrontá-los em amor, um amor exigente que corrige, que diz, olha, não é esse caminho, não é por aí, e um amor também que é sacrificial, que muitas vezes vai fazer com que a gente se sacrifique por eles, a gente passe junto com eles, pelas demandas que os atos deles vão trazer sobre si. Pai nenhum, se tem uma perspectiva correta daquilo que Deus nos chamou para sermos como pais, vai dizer, ok, você errou, agora se vira. Mas pai também não deve dizer, eu não vou tratar com isso não, deixa para lá, eu amo. O que o Evangelho propõe é que a gente diga, olha, não é por aí, está errado, você errou, e agora nós vamos ter que lidar com isso. Concluindo, quando nós nos rendemos ao Evangelho, nós abrimos mão da nossa missão. Nós abrimos mão. O Evangelho nos torna pessoas obedientes. E nós passamos a enfrentar com responsabilidade a tarefa de educar os nossos filhos conforme a vontade revelada de Deus
na sua palavra. Mesmo que ela seja destoante com as últimas perspectivas psicologizadas da nossa sociedade. É a sociologia, a psicologia, a filosofia, a antropologia que precisa se curvar à palavra de Deus. E não a palavra de Deus a qualquer dessas ciências. Elas têm o seu lugar e elas são bem-vindas, desde que estejam submissas àquilo que Deus nos revela aqui. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. É um grande desafio para nós como pais educarmos os nossos filhos dentro dessa geração que insiste que nós não temos o direito de fazer isso. E nós precisamos de graça e poder de Deus para isso. Senhor, eu quero pedir graça e poder do Senhor para isso. Para mim, para cada um dos pais que me ouviram aqui hoje e que vão me ouvir ainda à noite e que vão ouvir através da transmissão disso pela internet. Eu peço que o Senhor nos dê poder para que a gente tenha um amor que seja exigente e sacrificial. Que a gente não se omita diante da responsabilidade que nós temos da condução, da educação dos nossos filhos, Senhor. Ainda que toda a sociedade diga o contrário disso. Eu oro pelos nossos filhos para que eles possam compreender que quando nós dizemos não, que quando nós os orientamos, que quando nós os corrigimos, é sinal do nosso amor por eles, da nossa preocupação com eles. Nós não temos nenhum interesse de desagradá-los, de magoá-los. Mas temos todo o interesse de vê-los crescerem e se amadurecerem como homens e mulheres inseridos nesse mundo mau. Que sejam cidadãos que carreguem valores do teu reino. Ainda que esses valores sejam contraculturais a tudo aquilo que está ao nosso redor. E para isso nós precisamos da graça e do poder do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.